Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós vamos analisar aqui a resolução de uma questão que caiu no Enem 2017, uma das questões que eu passei no módulo para que vocês tentassem resolver. É uma questão que fala de MRUV, aplicação de equação de Torricelli, distância total de frenagem. Foi uma questão que caiu no Enem de 2017. Vamos lá. Bom, a questão fala o seguinte. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Então, são dois motoristas. O primeiro está atento ao trânsito e o segundo vai utilizar o celular, consequentemente vai estar desatento. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado, então aceleração positiva. Em resposta a uma emergência, freio com a desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós temos aceleração positiva para ambos e aceleração negativa ao frear para ambos, valores iguais. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, anotando aqui os dados, nós temos acelerações positivas de 1 metro por segundo ao quadrado para cada motorista, acelerações negativas de 5 metros por segundo ao quadrado para cada motorista. O motorista atento, vou chamar de motorista 1, ele antes de pisar no freio tem uma velocidade de 14 metros por segundo. O motorista desatento, ele vai levar 1 segundo a mais para iniciar a frenagem, ou seja, 1 segundo a mais para pisar no freio. Então, vamos observar que velocidade ele vai ter no momento em que pisa no freio. Então, vamos à resolução. Bom, o primeiro passo é nós encontrarmos qual a distância que cada motorista vai percorrer até atingir as suas respectivas velocidades antes de pisarem no freio. Vamos começar pelo motorista atento. Então, vamos utilizar a equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variável. V final é igual a V inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade final do motorista atento, 14 metros por segundo. A velocidade inicial, 0, uma vez que ele parte do repouso. Aceleração positiva de 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo que ele vai gastar para atingir a velocidade de 14 metros por segundo. Então, tempo gasto, 14 segundos. Então, esse é o tempo que o motorista atento vai gastar, acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, para atingir a velocidade final de 14 metros por segundo. Para nós sabermos a distância que ele vai percorrer durante esta aceleração, vamos aplicar a equação de Torricelli. Velocidade final, 14 ao quadrado, porque seria a velocidade que o motorista atento teria atingido no tempo de 14 segundos, igual a velocidade inicial ao quadrado, que seria 0, uma vez que ele partiu do repouso, mais 2 vezes a aceleração, que foi de 1 metro por segundo ao quadrado, que multiplica a distância que ele percorreu desde o repouso até atingir a velocidade de 14 metros por segundo. Fazendo as contas aqui, nós temos 98 metros. Então, o motorista atento ele percorreu 98 metros durante o seu processo de aceleração. Nesse momento aqui, ele vai pisar no freio. Então, qual é a distância que ele vai percorrer já com os freios acionados? O veículo vai ter que parar, então velocidade final 0. Aqui eu estou aplicando novamente a equação de Torricelli. A velocidade que ele tinha antes de pisar no freio, ou seja, a inicial, 14 ao quadrado, mais 2 vezes. Agora eu vou utilizar a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, só que com sinal negativo, que multiplica D1'. Fazendo as contas aqui, nós temos 196 divididos por 10, vai dar uma distância de 19,6 metros. Ou seja, ele percorre 98 metros para atingir a velocidade de 14 metros por segundo e percorre 19,6 metros já com os freios acionados até parar. Somando-se as duas distâncias, 98 mais 19,6, temos que a distância total percorrida pelo motorista atento em todo o seu processo de aceleração e frenagem é de 117,6 metros. Então, todos esses dados aqui correspondem ao motorista atento. Agora, vamos aos cálculos para o motorista desatento. Deixa eu me colocar aqui um pouco acima. Vamos lá. Motorista
desatento. Bom, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração para o motorista desatento é que ele leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, o tempo de movimento antes dele pisar no freio seria o tempo gasto pelo motorista atento mais 1 segundo, já que a questão falou que ele leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem, certo? Então, o tempo gasto no processo de aceleração pelo motorista desatento vai ser de 15 segundos. Que velocidade ele vai atingir nesse tempo? Aí nós aplicamos a equação da velocidade para ele também. V final é V inicial mais aceleração vezes tempo. V inicial é 0, já que ele parte também do repouso. Aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo gasto para atingir a velocidade, 15 segundos. Fazendo as contas aqui, velocidade atingida 15 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade que ele atinge no processo de aceleração e antes de pisar no freio. Qual distância ele percorre para atingir essa velocidade? Novamente aplicamos a equação de Torricelli. V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. O V final 15, que nós encontramos aqui, né, ao quadrado, V inicial 0, já que ele parte do repouso, mais 2 vezes a aceleração foi de 1 metro por segundo ao quadrado, vezes a distância d2. Fazendo as contas aqui, 225 que divide 2 vai dar uma distância de 112,5 metros. Então, essa distância ele percorre durante o seu processo de aceleração. Que distância ele vai percorrer já com os freios acionados? Bom, novamente aplicamos Torricelli, só que agora a velocidade final é 0, né? A velocidade inicial passa a ser 15 metros por segundo, então fica ao quadrado, mais 2 vezes, agora aplico a desaceleração, já que ele está freando, né? Menos 5 metros por segundo ao quadrado, vezes D2'. Fazendo as contas aqui, 225 que divide 10, D2', 22,5 metros. Ou seja, o motorista desatento percorre 112,5 metros para alcançar 15 metros por segundo e percorre 22,5 metros já com os freios acionados. Qual é a distância total que ele percorre? Basta somar as duas. 112,5 mais 22,5 dá uma distância total de 135 metros. Então, essa é a distância total que ele percorre desde o processo de aceleração até findar no processo de frenagem. Agora, quantos metros a mais esse motorista desatento percorre em relação ao motorista atento? Aí fica muito fácil, é só subtrair as duas distâncias. 135 menos 117,6 vai dar 17,4 metros a mais. Ou seja, o motorista desatento ele percorre 17,4 metros a mais que o motorista atento. Então, o gabarito seria a letra E. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né, a resolução, tá, dessa questão importante do Enem, tá certo? E que essa questão ela possa também servir de lição para questões relacionadas ao trânsito, né? Vocês puderam observar com os cálculos que os motoristas desatentos eles percorrem sempre metros a mais para parar completamente seu veículo em relação aos motoristas atentos. Um abraço a todos e todas e uma boa tarde.